Boa tarde, noite, dia, todo mundo que está assistindo. Hoje estou aqui com um convidado mais especial. Eu estou muito feliz. Vocês já sabem quem é, mas vou fazer um pouquinho de mistério. Vamos lá, vamos tipo roda viva. Hoje eu converso aqui com um cara que trabalha há 35 anos com desenho, há mais de 25 anos com as toalhinhas de bandeja do Mac. Então você com certeza já viu a arte do cara em algum lugar aí. Se você for vegano, provavelmente não. Tem uma opção vegana no McDonald's? Tem. Tem? Ah, Tem. tem. Tem batata frita. Tá certo. Bom, então você pode ter visto já a arte do cara. Ele é professor desde 2013 e, apesar de trabalhar todo esse tempo com desenho, foi em 2014 que ele começou a fazer quadrinhos. Hoje eu estou aqui com o inenarrável Hiro Kawahara. Cara, como que você tá? Bem, muito bem. Embora esperando louco para acabar essa pandemia, né, para voltar à normalidade, mas está normal, né? Fazendo o que pode, né? Tranquilo e Sim. manter a cabeça no lugar, né? É o que a gente pode fazer. Perfeito. Cara, primeiro, muito obrigado por aceitar estar aqui. Eu não tinha visto nenhuma live, nenhuma entrevista com você na pandemia. Eu tava fuçando muita coisa, que eu gosto muito de ver entrevista com artista. Você fez bastante essa Não, pandemia? na pandemia, inclusive, eu fiz muita live sozinho, né? Tipo, pro meu Sim, aluno, sim, isso eu vi. mas o pessoal deu uma parada, não é que deu uma parada, né? Assim, eu não sei, foi uma mecânica um pouco diferente, porque a gente não sabia quem estava ativo, quem não estava ativo, né? Uhum. No meu caso, somente foi difícil, mesmo eu recebi 2 convites para fazer uma live, mas eu estava tão corrido na pandemia, que foi justamente o período que eu achei que não ia ter trabalho, nem nada, e deu de ser o período mais complicado, né? Até porque a gente não sabia, eu pelo menos não sabia como é que seriam, né, os próximos dias, né, em 2020. Aí que a gente faz? A gente aceita tudo, né? A gente faz uma Sim, prospecção muito violenta e foi acertando tudo para trabalho, né? E no final das contas, assim, tive muito trabalho nesse período que foi bom, mas, assim, tirando o quadrinho, que atrasei um ano, né, para fazer, mas aí as aulas, os trabalhos, praticamente não tive tempo nenhum, né, livre, né? Tanto que foi bem cansativo nesse período de pandemia, né? que bom, que bom. Uhum. E aula, como que foi isso aí? A aula foi corrida também, imagino eu. No período, foi uma adaptação, né? Porque o foco aqui no meu curso era aula presencial aqui atrás, né? Que era a nossa sala de aula. E de uma hora para outra, a gente estava em 2020, em março, estava começando uma nova turma e do nada explodiu, né, a pandemia. E aí eu fui obrigado a adaptar, né? Minha sorte é que eu já tinha feito um curso online, mas bem pequeno. Então, algum know-how eu tinha, mas é legal que eu fui obrigado a transferir essa turma, né, que estava aqui presencial, fiz online, pelo Zoom, e me adaptei muito bem. E aí aconteceu uma surpresa muito boa que a aula ficou melhor, né, online, porque ela fica mais focada, fica mais concentrada, tem muito mais conteúdo. E agora eu consigo ter aluno de Brasil inteiro. Então, minha aula continua assim, ele é ao vivo, né, mas é Sim, online, mas eu tenho aluno de Roraima, Acre, tem aluno na Ilha de legal. Malta. Então, assim, o bacana é que agora tem muito aluno, né? Assim, e isso não vai parar. Então, mesmo que a pandemia acabe, provavelmente o esquema online vai continuar. Provavelmente o presencial só vai ter mais uma aula só, que eu estou devendo para algumas pessoas. Mas aqui, acho que vai mudar o esquema. Até não é que não compensa. Eu sou de São Paulo é legal porque tem um mercado muito grande, mas Uhum. a gente sei lá, algumas percepções mudaram na quarentena e eu acho que elas chegaram para ficar. Então, vamos ver como vai ser as coisas das aulas. Eu prefiro dar aula online, mas, né, para o lado técnico, para o lado pessoal, quando eu tinha contato direto com os alunos, eu via a cara, eu lembro a cara Uhum. das pessoas. O aluno online eu não consigo lembrar da cara, né, até por vários Uhum. motivos. Eu sinto muita falta. Mas, né, o curso que eu faço, pelo menos tem uma vantagem, que eu dou muita coisa fora da aula. Então, além de fazer plantão, conversar, né, eu trago gente, né, de outras áreas de ilustração para bater papo com os alunos Que e legal. faço aconselhamento. No final das contas, a gente faz amizade com os 10 no final de cada turma. Então, né, amenizou bastante. Né?
Sim, muito show. E tem uma coisa, eu até conversei com vários quadrinistas sobre isso, porque tem muita gente que faz gibi ou desenha no geral e dá aula, né? É, que é até porque não dá para viver só de gibi, é um negócio complicado. E eu já perguntei para muita gente, porque eu achava, na minha concepção, toda aula de desenho, assim, no geral, você aprendia a mesma coisa, no sentido, todo quadrinista que for te ensinar alguma coisa vai te ensinar a mesma coisa. Mas não é, né? Tem gente que foca na anatomia, tem gente que foca em Certo. perspectiva. Cara, Uhum. como são suas aulas? Faça, venda seu peixe. As minhas aulas não são de quadrinhos, tá? O quadrinho Sim, sim. ele é secundário. As minhas aulas, inclusive, minhas aulas não têm, não, elas não são de fundamentos. Fundamentos em desenho são, né, as bases, né, anatomia, perspectiva, composição, né? E eu não dou isso porque tem muita gente que dá, como você falou, tem muita gente que dá aula dessas coisas, né? Sim. Ah, então, o que eu faço? Eu dou aula, como eu, né, desenho há 35 anos, eu criei um curso baseado no outro lado, ou seja, tem o lado do conhecimento, que você vai lá, aprende, pratica, mas tem o lado de como você interpreta aquilo que você aprende. Então, a gente chama de inteligência visual, né, como for. Mas o meu curso tem a proposta de soltar a mão. Então, a pessoa ela tem dificuldade, isso para aquelas pessoas que fazem curso, né, e se sentem mal porque aprenderam, né, absorveram só 30% do que aprenderam. É gente que, né, por mais que o professor insista que né, tem que ser desse jeito, ela não consegue entrar na cabeça. Ou desenho, por mais que ela treine, continua duro. Tudo isso é uma questão de percepção e ponto de vista, né, além de Uhum. prática. Então, o meu curso basicamente é isso. Ele facilita o processo de aprendizado de desenho, vai melhorando o desenho, ou seja, eu não ensino coisas novas, mas eu faço exercícios para que ele entenda o processo de desenho. Então, geralmente, quando a pessoa vai fazer o curso, ele quer resultado. Né? Ele quer Uhum. aprender anatomia, ele quer ser um bom desenhista, óbvio, mas ele foca muito no resultado. Né? E aqui não, aqui a gente foca muito no processo. Né? Então, tanto que a gente brinca, eu falo, olha, pode indicar o curso do Hiro, porque os professores detonam. Porque o curso do Hiro só erra. Eu estimulo muito o aluno a errar. Então, a gente erra Uhum. muito, mas né, como é que você depois transforma o erro em acerto? Então, é uma questão que, por exemplo, quem trabalha com ilustração há mais de 10 anos, 20 anos, lida muito bem, porque está acostumado. Né? Uhum. Quem tá começando não tem essa noção. Né? Então, são umas questões, a gente coloca muito de filosofia oriental aqui no meio, né, para entender um outro ponto de vista do desenho. A gente faz com que o aluno treine gestual, que é o movimento. Então, a gente vai trocar estrutura por movimento, a gente vai trocar controle por foco, a gente vai trocar resultado por processo, nós vamos trocar é, a técnica pela criatividade. Então, são processos bem lúdicos, tem muito a ver com o processo de observação, né, da Beth Edwards, né, do exemplo lá do direito do cérebro, só que eu aplico a lei de referência visual, também faço para desenho de imaginação, que funciona muito Uhum. bem. Né? Então, aí tem dado certo, né? Os alunos fazem esse curso várias vezes, a gente percebe que uma das coisas que o curso, né, cada turma é diferente da outra, porque eu mesmo aprendendo com o desenvolver do curso há 8 anos, então ele está bem diferente do começo. Então, ele se mostra cada vez mais. Ele tem uma evolução natural. Então, uma das coisas que a gente hoje foca também é essa coisa da biblioteca visual, estimular a parte neural. Então, a gente fala muito, eu tenho lido muito sobre essa parte de neurociência, como é que é a psicologia da observação. Né? Por exemplo, né, as pessoas que fazem aquele curso muito pesado e ficam muito frustradas. Eu falei, porra, né? Paguei uma fortuna nesse curso e parece que aprendi uma parte. Porque é verdade, porque é isso que acontece com o cérebro. Né? O teu cérebro não consegue suportar tanta informação de uma vez só, ela é processada de uma forma. Então, eu vou explicando essas coisas durante a aula, mas né, com papers, né, com essas pesquisas, falar, olha, isso aqui é fato, né? Então, Uhum. vamos trabalhar no fato, o teu cérebro tem uma capacidade limitada de absorção, seu cérebro, né, vive no modo ansioso, você fica no TikTok o dia inteiro, então seu cérebro está todo bugado, né? Você está com uma carga né, de pirona é o remédio, de dopamina muito alto, a gente tem, para você trabalhar com desenho tranquilo, tem que abaixar essa carga de dopamina. Então é engraçado que essas coisas foram evoluindo de uma forma
E como é individual, né, cada aluno tem seu estilo, cada um tem seu tempo, seu desenho, eles são adaptáveis. Então, eu vou ensinando o aluno também a adaptar esse tipo de percepção no próprio traço. E uma das coisas legais é que isso dá para colocar várias coisas paralelas, tipo estudar o próprio estilo, encontrar o próprio estilo. Então, ele é um curso, a gente chama ele de um curso de melhoria de desenho, mas ele tem várias outras vertentes. Eu gosto de chamar de curso humanista, vamos dizer assim, sabe? Porque ele vem muito lá do como você pensa. A gente fala muito de ansiedade é o principal fator de frustração e erro, né? Então, a gente dá muita técnica de centralização, presentificação oriental, né? Entre aspas, basicamente, a gente usa a técnica de meditação com desenho, então a gente faz coisas com desenho para focar, né? E meditação basicamente é foco, né? Fazer a cabeça como a gente pensa, né? Então, assim, tem muita coisa que dá para encaixar nesse curso que eu dou. Então, é tipo assim, tem muita coisa para explicar, não tem uma definição única, mas o fato é, ele vê o lado de cada um, né? E aí dá para aplicar, porque quando a pessoa fica tranquila, né, ou ela tem esse entendimento, para ela entender agora a anatomia, a perspectiva, que era uma coisa que, né, para ela podia ser parecer grego, era muita coisa, ela vai com calma, ela aceita o erro. Então, o meu curso é esse. Basicamente é esse. Que legal. E você falou, foi em 2013, né, que você começou a lecionar. Sim. E eu vi uma entrevista sua, eu acho, não sei se foi uma entrevista, não lembro agora, mas eu lembro que eu vi, ou foi quando você veio. Vamos lá, deixa eu contextualizar, galera. Sorocaba, né? Eu te conheci em Sorocaba, lá no... Sim, não foi em Sorocaba? Sim, no Ilustradoria, evento que tinha antes da pandemia, o Marcelo organizava. Foi um dia super legal, porque o Hiro é um cara muito gente boa, ele contou várias histórias por lá, que inclusive eu quero comentar daqui a pouco, mas lá eu ganhei, e deve estar aparecendo a foto eu ganhando agora para vocês, eu ganhei essa arte original linda aqui, que está demorando para ganhar o enquadramento, faz 3 anos isso, né, mas vai fazer 4 anos, mas logo vai estar dentro de um quadro. E, cara, naquele dia a gente conversou um pouquinho, foi bem divertido. E a gente se conheceu melhor, eu até falei no dia, né? Só que já estava tarde já. Falei, então, não, vamos, você conseguiria? Só que eu era moleque, moleque, né? Eu lembro, você era pequeno. Eu era super sem noção, assim, era 10 horas da noite, não, entrevista. Mas eu lembro de você. Eu falei, puta, eu tô devendo uma para ele, cara. Não, relaxa. O engraçado, eu não sei se é engraçado, é que a gente melhora com o tempo, né? Hoje eu sou melhor, eu não sou exibido de falar, mas eu acho que eu sou bem melhor do que na época, né? Com certeza. Porque na época eu ia com entrevista já escrita, então a pessoa respondia e logo eu já estava fazendo a outra pergunta. Então aqui é legal que a gente tem uma volta, né? Os dois a gente pode conversar, então é muito legal. Eu estava falando que eu vi alguma entrevista sua, falando sobre que você se auto ensinou, né? Você aprendeu sozinho a desenhar e com 35 anos que você foi fazer seu primeiro curso, é isso mesmo? Exatamente. Cara, que doideira. Eu falo isso inclusive para os alunos, né? Na verdade, eu falo assim, historicamente, na minha história, eu comecei em 87, então eu tenho 35 anos de carreira, mas eu considero que a minha carreira começou mesmo quando eu fiz 35 anos. Ou seja, minha carreira, na verdade, ela tem 20 e poucos anos. Porque esse período que eu fui autodidata, praticamente não dá nem para contar. Né? Eu trabalhava na Editora 3, né? Eles me aceitaram, não sei como até hoje, mas eles me aceitaram, eu trabalhei fixo durante 3 anos lá. O que você fazia lá? Eu era ilustrador. Eu era ilustrador assistente, tinha minha pranchetinha, eu desenhava coisas pequenas, fazia gráficos, fazia ilustrações de passo a passo lá para. Era uma revista de autossuficiência, que ensinava você a plantar coisa, construir coisa na fazenda. Então era bem simples. Mas tinha uma demanda muito grande de ilustração, então era uma revista semanal. Na verdade, eram fascículos, né? Sim. Então, só que, cara, eu não tinha a mínima noção, pra você ter uma ideia, a perspectiva, que é uma coisa básica, eu não sabia fazer. Eu não sabia fazer uma elipse, uma ideia. Então, depois disso, lógico, eu falei, não, fiquei lá só 3 anos, 4 anos no máximo. Logicamente, eu não tinha nem portfólio, né? Isso em 90. Falei, cara, eu não consegui trabalho como freela. Logicamente, não tinha nem preparo, né?
E aí eu virei, então, como não vi que o dinheiro, né, estava vendendo almoço para conseguir jantar, falei, vou trabalhar fixo. Então, comecei a trabalhar numa agência de propaganda, né, e foi evoluindo nessa área. Então, fiquei 13 anos trabalhando como diretor de arte. Comecei com o layout também, que era o cara que faz layout. Fui subindo de cargo até que eu fui na agência que cuida da conta do McDonald's, né? E lá eu virei diretor de arte júnior, depois fui para diretor de arte sênior, depois virei diretor de criação, cuidar da sua linha de bandeja, cuidar de McLanche Feliz. E foi legal, foi um período que eu aprendi muito. Tanto que muito dessa coisa de falar, lidar com o cliente, eu aprendi lá na agência, né? Trabalhar com a equipe. Mas depois que eu saí da agência, eu falei, gente, chega, não aguento mais trabalhar com direção de arte aqui. Eu adoro direção de arte, mas não lá. Aí que eu comecei, eu tava com grana, né? Naquela época que eu tava, comecei a ilustrar, era um duro, não tinha dinheiro para nada. Ia pegar ônibus, né? Então, imagina, era uma época que não tinha internet, então você não tinha onde tirar informação. Só em livros que eram caros, né? Então, lembra, 80 e pouco era no Stranger Things. Você não tinha onde tirar informação mesmo. Então, eu comecei a pagar os cursos, porque tinha grana. Eu tinha feito uma bela bolada. Então, fiz muito curso. Então, eu acho que quando eu já tinha uma noção de que era ser ilustrador, estava com dinheiro no bolso, né, já era mais velho, já tinha mais paciência, então eu virei, tentei tirar o atraso com todo tipo de curso possível, né, aos 35 até. E até hoje eu faço curso. Até hoje, que é uma coisa que eu adoro fazer, eu estou com 56, eu faço curso direto. E uma coisa que é legal é que a gente não para de aprender, né? O Glenn Vilpo, que é um dos ilustradores, né, animadores da Disney, eu não lembro agora, mas quando ele veio aqui no Brasil, muito tempo atrás, ele era velhinho. Ele falou que ele, mesmo velhinho, ele ainda estudava anatomia. Né? E eu fiquei muito feliz de saber que a maioria dos ilustradores estudam anatomia constantemente, porque você não consegue aprender tudo em um curso, né, de anatomia. Você não consegue aprender tudo de pintura em um curso. Você tem que fazer vários cursos, né, várias oficinas. Então, basicamente, eu tenho essa consciência de ilustração aos 35, né? Até agora. Então, eu acho que 35 até agora são 20 anos, tem bastante tempo ainda. Sim. Cara, e você você acabou de abrir uma margem para mim para fazer uma pergunta. Vamos lá, do começo. Você acompanha gibi no geral? Sim. Depende do tipo de gibi, eu acompanho. Eu tento acompanhar super-heróis você acompanha? Alguns eu não consigo acompanhar todos. Eu tô lendo muita saga nova do X-Men, né? Mas o da Marvel DC, eu confesso que eu dei uma parada não porque é o desinteresse, é porque realmente não consegui acompanhar. Mas eu sei quem são os desenhistas, eu sei quem que tá. Até porque eu estou trabalhando agora, meu foco de trabalho é quadrinhos, né? Então, eu meio que estou dentro do meio. Então, eu sei, né, quais são as novidades, quais são as sagas novas, o que rola, os autores novos. Né? Eu tento, pelo menos, comprar um de cada, né, para entender e ver o trabalho. Então, alguma coisa eu entendo, sim. Né? Não, sim, é porque você estava falando da anatomia, e eu lembrei disso aqui. Eu estou te mandando no WhatsApp, não sei se você está com o WhatsApp aberto, aí se está fácil, se não tiver, tudo bem. Mas é o John Romita Jr., um ótimo desenhista, eu adoro ele de verdade, mas saiu isso aí, que é a capa do Superman ano 1, saiu em 2018, e é uma tragédia, cara. Que é um cara que ele é grande na indústria, né? Sim. O Glenn Vilpo, ele falou que mesmo depois de velhinho ainda estudava anatomia, e o John Romita Jr., ele é grande muita galera, tem toda essa galera que é grande já na indústria e acha que não precisa mais aprender, né? Mas, cara, assim, eu curto muito o desenho dele, mas isso é trágico, isso é triste. Eu não conhecia essa capa, cara. Não conhecia, tá bem errado. Né? O joelhinho ali não dá. Não é nem a centralização do corpo tá errada, né? Aí tem que ver uma coisa, né, cara? Pra ver o legal, né? Não é igual os desenhos do Rob Liefeld, né? Que é de propósito. Para mim, o cara faz errado de propósito. Né? Ele sacaneia, né? Eu acho que sim, cara. Não é possível, né? Para mim... não é possível mesmo. Aqui precisa ver a história, cara. Porque uma pessoa que tem o nível do Romita, uma pessoa não comete uns erros tão básicos. Muito provavelmente tem o arte finalista que fez isso, né? Então, isso que tem cara de que outra pessoa passou a tinta por cima do lápis dele. Eu não sei, é a primeira vez que eu vejo essa capa. Então, eu não sei. Geralmente, quando aparece uma capa muito ruim, já sabe toda a história dela, né? Então, como é a primeira vez que eu estou vendo, eu estou só fazendo suposição, mas tem tanto erro meio básico aqui que eu suponho que é erro do arte finalista, né? Bom,
Ó, eu não sei, eu sei que o gibi em si é um gibi que é odiado. Na verdade eu li sim, nossa, eu li Eu, sim. Eu eu vou tinha comprar, esquecido. eu vou comprar só para ver o conteúdo, né, agora. Puta, eu acho que é caro, mano. Não vai gastar dinheiro com isso, não, pelo amor de Deus. Mas o roteiro é do Frank Miller. E a Eu tô arte vendo. do Romita Uhum. é doideira. É doideira. Os Sim, dois eu sim. acho que eles. Eu não lembro quem que disse isso, mas o Miller ele fala assim, cara, eu sou tão fodão na indústria que eu posso fazer qualquer coisa e alguém vai comprar. E aí é Sim, isso, entendeu? Aí você tem esse uhum. Superman Year One aí, por exemplo. Sim. Cara, voltando um pouquinho, falando do, do dia que a gente se conheceu, do Ilustradoria, lá você estava fazendo sua palestra, você falou, e eu não lembro bem, eu quero até conversar sobre essa história. Você estava fazendo um quadrinho e você infartou durante a Foi. produção do quadrinho? 2016, já faz um tempo, né? Eu estava Sim, fazendo Ioia, que é o sim, Ioia é meu segundo quadrinho, eu estava fazendo, participar o terceiro, né? Então então já é uma história velha, não velha, já era uma história que já tinha acontecido quando eu vim em Sorocaba. Assim, sim. era muito recente, eu vinha de um processo muito estressante, que eu estava lidando com trabalho em publicidade, que é estressante, mais o quadrinho, Uhum, mais outras coisas, e eu não tinha muita cabeça. Fora que eu já tinha tido 2 burnouts da época que eu trabalhava na agência, então já tinha umas sequelas daquele período. sim. Eu tive um infarto bem, assim, não digo pesado, né, mas foi quase fulminante, né? Eu tenho 3 stents Putz. no coração. Uhum, Ah, eu cheguei a ver aquela famosa luz no final do túnel. Um dia eu fiz uma história uhum, sobre isso. uhum, E, agora eu estou bem, né? Agora eu estou super bem, né? Na verdade, depois que eu fiz o resistente, né? Eu me senti muito melhor. Então, eu saí do... Eu praticamente... Minha mulher odeia isso, coitado, porque ela levou um susto, né? Imagina. Mas uhum. eu no hospital saí quase que com os testes de férias, né? O que é bom, né? A recuperação foi Sim, sim. milagrosamente bem. Depois de... Hoje é 2022, 6 anos depois, o coração recuperou, muito bom, né? Eu achei que Que bom. a gente achou que não ia se recuperar. Então, não aprendi muito, né? Porque se eu tivesse uma sequela um pouco maior, tipo um cansaço, né? O médico falou, você não vai conseguir dar aula, você não vai fazer isso. Eu falei, porra. Então eu falei, fodeu, vamos Uhum. adaptar a vida, e não aconteceu nada disso, né? Pelo contrário, o ânimo ficou melhor. Então, um dos motivos não, uma das coisas que aconteceu é que não tinha nenhuma sequela. Isso é ruim, porque dá a impressão que você fica super bem. Então, uma das coisas que eu tenho que Uhum. tomar bastante cuidado é tentar não abusar das coisas, né? Porque eu me sinto bem. Né? Uhum. Então, né? O infarto que eu tive dá para ter só uma vez, não dá para ter duas. Garanto Eu pergunto que... isso justamente, você falou que você vai fazer uma história até sobre a luz no final do túnel. Eu pergunto isso justamente porque eu queria saber se isso mudou de alguma forma o jeito que você conta história, que a gente ainda não falou sobre história em quadrinho, né? Eu queria saber se isso mudou o jeito que você conta história em quadrinho, o jeito que você vê o mundo de algum jeito. Ah, cara, é uma pergunta interessante, porque essas histórias que a gente escuta, tá? De redenção, o cara chega lá, tem um infarto, o cara muda de vida radicalmente, o cara cria uma consciência nova. Não aconteceu comigo, tá? Uhum, Basicamente, de uma forma muito ignorante, não teve uma mudança, né, desse nível. Teve uma mudança muito do que eu queria fazer. Né? Então, uhum, percepção de morte, tive umas percepções de morte, de vida muito legais que eu tive, que eu já suspeitava. Né? Uh, sobre o que eu queria. Então, uma das coisas que era legal, né, que eu estava no hospital, na UTI, eu ficava pensando na minha família, ficava pensando no livro, uhum, nas duas coisas. Então, uma das coisas que ficaram, né, quando eu voltei do hospital, uma das coisas que eu tomei decisão era falar, olha, você, né, foi provado que você não tem muito tempo de vida, até porque quem tem infarto, né, provavelmente não vou ter a mesma quantidade de anos para viver como todo mundo, né? Quer dizer, a maioria das uhum, pessoas. O fato de eu ter tido um infarto significa que você vai ter menos tempo de vida. Não sei se vou ter, sei lá, vou até os 70, 80, não sei, não importa. Mas vou ter menos. Então, assim, você faz uma escolha a partir de agora, porque naquele período estava dividido entre agência, né, propaganda, etc. Não mudou muita coisa, só definiu que, assim, eu estava fazendo o segundo quadrinho, que era a Ioia, eu estava curtindo, né? Primeiro, essa coisa de fazer quadrinho pela segunda vez no aprendizado, você fica ainda trombando no processo.
Mas, quando eu saí, eu falei, não, é isso que eu quero fazer até o final da vida. Eu quero dar aula e escrever, porque é a minha paixão. Então, o que aconteceu foi um direcionamento melhor nessa parte narrativa, de fazer livros, fazer pós-venda, tentar trabalhar de uma maneira que não é só desenhar e fazer o livro e partir para o próximo, mas, de alguma forma, tentar fazer, por exemplo, vender para fora, fazer com que minha família tenha, né, receba os direitos autorais enquanto eu estiver vivo, ou Legal, tento legal. ensinar minha filha, filha, né? Vai que um dia o desenho é bom, a história é boa, né? Vamos tentar fazer com que outra mídia compre isso. E eu falei para ela, olha, tem pressa, porque a gente sabe, olha, a maioria dos livros leva até 20 anos para ser descoberto, isso se for descoberto. Então, é um lamaçal, mas, assim, hoje eu estou diminuindo a quantidade de trabalhos comerciais, de propaganda, editoras, para focar cada vez mais em quadrinhos, porque está dando para se sustentar só com aula e quadrinhos, né? Legal. Então, essa é a minha meta. Então, o que mudou foi justamente isso, saber que o pouco tempo que eu tenho de vida, né, pouco tempo de vida, esse resto de tempo que eu tenho de vida, eu quero fazer histórias. Até agora eu já fiz, quando eu estava falando com vocês, eu estava lançando Parsifal, que é o terceiro. Já fiz mais 4, então estou com 7 livros, 8 livros, não, 7 livros. Estou lançando o 8º agora, estou fazendo o 8º, tem um nono ainda. Então, se tudo der certo, né, eu consigo produzir mais uns, sei lá, no total, uns 20 livros na minha carreira. Que 20, legal. 25. E é isso que eu quero, Uhum. né? Estou bem com Sim. isso, né? Eu acho que dá uma tranquilidade, né? Ainda mais agora que veio a pandemia, que foi segunda confirmação do que eu estava falando, né? Então, porque eu estou ficando velho também, né? Velho. Eu tenho 56 anos, eu não sou jovem, né? E existe uma realidade, né? Eu não preciso, a maioria dos lugares não fica checando a idade do ilustrador. Porém, você não vê ilustrador de 70 anos trabalhando, você não vê ilustrador de 60 anos trabalhando. O mercado novo, né? O mercado de games, animação, eles são bastante, alguns lugares são bastante críticos em relação à idade. Conceitualmente falando, eu não sei porquê. Tá? Então, para você também não ficar dependendo de terceiros, né? Ou seja, depender de um cliente, depender de um empregador, a melhor maneira é já se preparar seus últimos anos de vida de forma que você não precise, que você crie seu conteúdo, né? Que é o que eu chamo para os meus alunos, que é o plano C, né? Você vai lá e não depende de cliente. Então, você vai fazer seus quadros, faz suas obras, faz aula, né? Então, quem vai fazer aula com você são pessoas, não são clientes, né? Então, o controle tem sido maior. Então, de certa forma, isso definiu o resto da minha vida agora, até o final dela. Não sei quando vou parar, provavelmente vou desenhar até onde der, né? E é isso, né? Então, não foi uma iluminação daquelas tipo, né? Vou vestir laranja e ficar... Ah, mas é uma redenção, sim. Eu fiquei entretido aqui, eu achei lindo se contando. Eu fiquei até quieto aqui, achei muito, muito legal mesmo. Mas isso você Sim. falou do desenhar, do fazer livros até onde der. Quando você está produzindo algum gibi, quantas páginas você costuma fazer por dia? Como que é? Depende, cara. Quanto... Depende da página, né? Depende muito do projeto, né? A Sereia foi um projeto que, por causa da quarentena, né? E sendo bem sincero, né? Um dos motivos que leva a gente a fazer uma pontuação anual é a Comic Con, né? Por Uhum. causa dois motivos. Por causa das vendas, que é excepcionalmente muito grande numa Comic Con, né? Eu vendo em torno de 600 livros, até 700 numa Comic Con, fora que eu vendo no Catarse. Então, se eu imprimo 2.000 livros numa edição, eu fico com pouquíssimos livros em casa depois de uma Comic Con. E uma Comic Con, se você vende 600 livros, você garante o ano inteiro. Então, a gente pontua a coisa anualmente. Porém, né, você tem um limite. Eu consigo desenhar 140 páginas durante 6 meses. Minha meta é desenhar 7 meses. 7 meses, no máximo 140 páginas. Então, dá uma média mais ou menos de 2 páginas por dia. Mas aí tem o quê? Não é só desenhar, né? Você tem que fazer o layout, você tem que fazer o estudo, você tem que fazer o texto, tem que fazer a diagramação, fazer a editoração, a paginação, né? Que no fundo, né? Se fosse só desenhar, seria fácil, né? Mas como tem Uhum. todos esses processos, então uma página mesmo demora um pouquinho mais de tempo. Mas, Uhum. como eu falei, já estou fazendo o 8º quadrinho, então a velocidade vai aumentando muito. Então eu consigo, dependendo do caso, se eu focar, sentar a bunda na cadeira, você vai trabalhar 10 horas hoje, em 10 horas eu consigo tirar até 3 a 4 páginas, dependendo. Ah, que legal, que massa. Depende muito do estilo, né? A Sereia, por Uhum. exemplo, que é o último que eu lancei,
ele é muito rebuscado, ele tem muito detalhe, tem muito tratamento de imagem. O próximo que eu vou fazer, ele aparentemente vai ser mais simples, né? Porque ele tem menos cor, ele é mais infantil, entre aspas, né? Eu acredito que em menos tempo eu faço. E esses são os projetos que eu quero, que eu falo que são os projetos que eu quero lançar por ano. Tem um projeto que eu estou fazendo, paralelo a isso, e esses são legais, que são os projetos que eu não tenho ideia de quando acabar. Eu estou fazendo um livro aí que, por enquanto, está com 400 páginas. Né? Eu vou lançar daqui a 5 anos, 6 anos. Então, para fazer peso, né? Senão a gente fica só fazendo livros de 100 páginas, né? 190 páginas, e eu tenho histórias que precisam de 200, 300 páginas. Então, é uma produção constante. Que legal, muito massa. Isso é bem interessante porque você, que nem eu estava falando, né? Você entrou no mercado de quadrinhos faz pouco tempo, assim, relativo. Entrei com 50 anos. Sim, então, isso é muito legal, porque você pega pesado, sabe? Você fazer 4 páginas em um dia, assim, se você pegar umas 10 horas, é muito legal, é muito legal. Eu sempre pergunto isso, eu sempre pergunto para todos os artistas, às vezes, fora de entrevista, quanto tempo que demora para fazer uma página, porque é muito legal. E eu queria saber uma coisa, também, porque eu faço muito isso. Por exemplo, eu estou editando um vídeo, editando vídeo, é a única coisa que eu faço, né? Ou escrevendo uma entrevista, e aí eu vejo em algum momento que eu já comecei a dar uma esculachada, assim, sabe? Eu não estou caprichando tanto na edição. Você sabe a hora de parar de fazer uma página assim? Falar, puta, agora eu já não estou caprichando tanto. Claro, isso eu tenho toda a noção, porque geralmente acontece de madrugada, né? Você tem uma rotina, ainda mais eu, né? Uma das coisas que eu sei que atrapalha muito a qualidade do trabalho é cansaço, né? É o fundamental. Porque você não presta atenção. Então, quando eu vejo que o corpo já dá sinal, vai para a cama, né? Bocejo, eu paro na hora. A primeira coisa que eu paro, porque senão eu vou ter que refazer de novo no dia seguinte. Às vezes, antigamente, quando eu era mais jovem, eu ficava, não, eu preciso acabar essa página, né? Vai dormir. Pô, acabava. Dia seguinte, acordava, né? Ligava o computador e era uma bosta. Eu falei, puta, vou ter que fazer de novo. Então, não compensa, não compensa. Nos dias que eu estou muito cansado, por exemplo, que é o dia inteiro, às vezes, vem, sei lá, de um trabalho maior, então o que eu faço? Aí eu faço pontuação. Então eu falo, olha, então eu não vou trabalhar com arte final porque é mais elaborado, só fico fazendo esboço das páginas, né, o layout. Então tem muito disso. Eu geralmente gosto de fazer por blocos, né? Então eu faço layout de um capítulo, depois faço layout de outro, depois de outro, porque eu vou experimentando técnica. Mas tem casos que você não tem jeito, você tem que fazer todo o layout do livro inteiro para depois fazer cada página. Então, depende muito, né? Depende muito de cada livro. O importante é encontrar um ritmo que não te desgaste e você tenha essa coisa de... Você falou de deixar meia boca, né? Esse meia boca é cansaço, você não percebe detalhes. E quadrinho, principalmente, principalmente quando você escreve o texto, né? O texto é a parte principal. Se você não presta muita atenção, às vezes um jogo de palavras errado faz toda a diferença. Aí, quando você percebe, está lá na gráfica, né? Então, eu tomo muito cuidado com isso e é um tipo de trabalho, né, que tem que fazer descansado, né, com uma noite bem dormida, para poder prestar atenção. E eu sei, pelos trabalhos que eu faço de propaganda, que esse não dá para descansar. Então, se o cara perde o trabalho para segunda-feira, a segunda-feira tem que estar lá. Eu percebo, às vezes, realmente, como o cansaço afeta. Também é bem fácil de entender. Eu tenho mais 2 perguntas sobre quadrinhos, daqui a pouco a gente vai para as bandejas do Mac para finalizar. Vamos lá. A gente acabou de falar que você começou a fazer gibi com 50 anos. E, cara, o que deu o empurrãozinho para você começar a fazer gibi? Porque foi a Comic Con? 50 anos. 50 anos, basicamente, né, Caio? Porque você tem quantos anos? Desculpa perguntar. Tenho 16. 16. Então, cara, 16 anos, tá? Você não tem uma noção de como vai ser a vida daqui aos próximos 30 anos, né? Então, primeiro que eu faço quadrinhos porque eu sempre gostei de quadrinhos, desde criança, né? Desde criança eu consumo quadrinhos. Na verdade, contar histórias. Então, eu leio quadrinhos, leio livros, né? Então, contar histórias sempre foi o meu direcionamento mesmo. Só que quando você começa a trabalhar com ilustração, que é o meu caso, já começa a ganhar dinheiro, você não arrisca a abandonar... Fica na zona de desconforto, de conforto.
não é nem conforto, é mais que você quer construir alguma coisa. Então, você tá com, comecei com 20 anos, né? Você começa ganhando bem. O bem suficiente para você poder ter uma independência, né? Então, você não vai, nesse período, né, fazer uma experimentar uma coisa insegura, né, sendo que você tem que construir um caminho independente, né? Ajudar seus pais, né, ter uma vida financeira independente. Então, você começa a investir muito nisso. Eu falei, olha, depois eu faço quadrinhos, né? Então, eu nunca comecei com quadrinhos por causa disso. Mas, e aí foi. Então, o empurrão que foi o seguinte, quando você chega nos 50 anos, tem uma coisa, né, que se fala em psicologia chamada metanoia. Metanoia é exatamente a metade da vida. E 50 anos é um número bastante significativo. Sabe o que se fala de crise de meia-idade? Tá? Ela é verdadeira, mas não é romantizado. Falar, você tem crise. Não, é quando você faz a crise da meia-idade, e você vai ter essa crise aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, mas 50 anos principalmente, que é uma idade, não digo crítica, porque você está naquele limiar, né, de 40 e 50 anos, entre ser produtivo socialmente e você se aposentar. Né? Embora aqui no Brasil a gente se aposenta aos 65, geralmente você tem uma preparação para isso. Né? Você não aposenta do nada, opa, vou aposentar. Então você tem um preparo. E 50 anos você, é aquela fase de meia-idade que você já está com a filha criada, você já tem, né, o que você já construiu de carreira, você já construiu, né, em termos sociais, assim, né? Então, você já tem uma casa, né? Ou não, ou está pagando pela casa, não importa. Você está meio estruturado. Você não é um garoto, né, de 16 anos que tem toda a vida pela frente para conquistar essas coisas, né? Então, quando dá essa crise de meia-idade, muita gente tem umas decisões, tipo, vou pensar em mim. Né? Tem gente que compra uma Harley Davidson, né? Gasta dinheiro com uma Harley Davidson. Tem gente que sai do emprego e monta uma pousada. Tem gente que pega uma mochila e vai viajar pelo mundo. Esses exemplos da Harley Davidson, da mochila e da pousada são de amigos meus, da minha idade. Tá? Eu conheço gente. Eu decidi, falei, vou fazer o que eu gosto. Então, o que eu gosto? Eu não quero Harley Davidson, não quero montar uma pousada e não me interessa viajar pelo mundo. Eu tenho interesse em viajar pelo mundo, mas não desse jeito. Eu falei, eu quero fazer quadrinhos. Então, eu me dei o direito de fazer quadrinhos 50 anos, né? E até porque eu também já estava dando aula também, então, conversando com a moçada, né? Meus alunos estão na faixa dos 20, 30 anos, vai estimulando isso também, né? Eu tomei essa decisão. Por quê? Porque se você não faz isso aos 50 anos, provavelmente você não vai fazer os 60 e com certeza não vai fazer os 70, embora eu conheça gente que está fazendo sim, tá? Mas eu falei, ainda tenho vigor, ainda tenho energia física, me sinto jovem por dentro, por fora, então vou fazer com 50. E deu certo. É isso que eu quero fazer. Me encontrei como dar aula. A aula também foi a mesma coisa. Não era uma coisa que eu tinha planejado fazer, mas adorei. Então, é meu plano de final de carreira também, né, dar aula. E isso que você falou, que você se sente jovem por dentro, é muito legal, porque pelo menos eu vejo bastante isso nos gibis. Ele passa um ar jovem, né? Ao mesmo tempo que é muito maduro. A gente tem aqui o exemplo do Parcival, mas também tem o que está saindo agora, o Mil, eu ainda não li, né? Obviamente, mas é sobre a menina, ela gosta de desenhar, né? Ela sofre um acidente. Eita, peraí, perdão. Ela sofre um acidente e aí ela continua. Ela tá inconsciente, mas ela tá. Não, peraí, ela tá consciente, mas ela tá em coma. Ela tá em coma, então ela não consegue abrir os olhos, não se comunica com o mundo externo, mas a cabeça dela tá toda consciente. Então ela percebe que ela. Desculpa, pode falar. Não, sim, é que eu achei bem interessante que aqui no Catarse, eu achei muito legal, foi o que me fez ter interesse pela história. Vou até ler o parágrafo aqui. Um acidente estúpido faz com que Miwa entre em coma profundo, sua mente, no entanto, continua ativa e consciente, prisioneira em seu próprio corpo. Cara, essa é uma história que eu quero muito ler. Você pode falar um pouquinho dela pra gente? De onde surgiu essa ideia? Já também, de novo, vende seu peixe aí, que é o seu novo trabalho aí que você está fazendo? Miwa, na verdade, ele já estava sendo criado junto com a sereia há muito tempo. Né? Legal. Todas as histórias que eu faço já tem alguns meses, né, de fermentação. Mas Miwa, na verdade, ele era um outro livro, que era um livro sobre minha pessoa, sobre mim, né? Sobre ela cuida da autobiografia, só que eu transformei ela num outro personagem. E a premissa é muito boa. Então, como eu tenho lido bastante coisa de neurociência, eu falei, que legal. A premissa é: o que acontece se uma pessoa não consegue abrir os olhos durante muitos anos e tem a cabeça ativa? Ela tem que
criar um mundo. Então, tem o conceito de palácio mental. Bom, a ideia é uma metáfora. Então, isso que você leu, que ela está em coma, e ela, para sentir viva, ela vai criando histórias, ela vai criando esse universo mental, um mundo de fantasia, só que não é aquele mundo de fantasia dos filmes, que ela é fantasia. Literalmente, ela precisa criar isso para ficar sã, né? Sim. Então, essa é a premissa que eu fiquei bem interessado, ou seja, a primeira vez que eu vou fazer um quadrinho onde eu tenho liberdade total de desenhar o que eu quiser, porque é mundo imaginário, tipo Inception, né? Uhum. Mas o legal é que nem Parzival tem umas camadas de informação, e Mila também. Então, Mila, na verdade, é a história de uma pessoa que só sabe fazer uma coisa na vida, desenhar e criar histórias. E, no fundo, a história dela é de uma pessoa que se julga imprestável, porque a vida dela foi uma merda e ela não tem lembrança dessa vida, porque ela tem como muitos anos, então ela não sabe como era a vida dela anterior, ela se misturou. Nossa. Mas ela sabe que a vida dela era miserável, porque os irmãos faziam sucesso, os pais exigiam dela muitas coisas. Por isso que ela é japonesa, né? Porque ela tem uma cobrança que é normal da família japonesa. Sim. E dentro da família era considerada um fracasso, porque ela só desenhava e nunca fez sucesso com desenho, mas ela adorava desenhar. Isso vem muito da época que eu... Então, o período que eu estava na UTI, né, lá formando o coração, tem um eco nessa história, porque você está preso numa cama, você não pode fazer nada, você não tem celular, você não pode ficar no celular no TI, você tem que ficar parado. E eu ficava criando histórias quando eu TI. E aí, ao mesmo tempo, né, eu sabia que eu tinha problemas para resolver e vou ter muito mais problemas quando sair dessa cama, né? Falei, pô, minha mulher tá desesperada, né? Foi grave, plano de saúde acho que não vai cobrir uma parte. Então você começa a pensar aquelas merdas. Eu falei, eu não vou pensar nisso. Aí deu uma vontade, falei, cara, que vontade de não sair dessa cama. Pensei desse jeito, né? E na verdade, a história da Mia é essa. Ela está em coma, ela criou um mundo imaginário na cabeça dela para sobreviver. Então, ela vai aprendendo a criar as histórias melhores, porque ela só cria histórias bem ruins, e ela vai melhorando esse processo, como? Acessando memória. Como as memórias dela são perdidas, ela é obrigada a trabalhar com o inconsciente dela. Então, é uma busca, então ela vai, né, viajando mentalmente para buscar essas memórias, aí ela vai encontrar coisas que ela não quer. Porque, no fundo, né, ela está em coma, mas o coma, na verdade, ela é só uma materialização do estado que ela sempre viveu, uma pessoa que sempre viveu só na cabeça. Então, mesmo quando ela estava bem, legal, ela não se trava com as pessoas, não se trava com a sociedade, não queria fazer as coisas, só queria criar e desenhar. Então, estando em coma ou não estando em coma, não tem muita diferença. Então, eu transformei isso numa história onde você exacerbasse essas questões, né? E muita gente se identifica com esse processo, né? Então, vai se refugiando naquele mundinho, entre aspas, né? E, psicologicamente falando, né, é legal, porque você tem uma batalha entre o ego, que é a Mila, que ela quer fazer, você tem o superego, que são a crítica, né, aquele pai interior que fica, não, você não merece, eles aparecem lá, então, é uma briga constante, e, lógico, eu não fico falando, ó, esse é o superego, isso aqui é o self, isso aqui é o ego. Não, isso aí, quem estuda psicologia vai perceber. Mas é uma batalha, porque ela sente culpa. E por isso eu estou na japonesa. Ela sente culpa porque ela não consegue se comunicar, ela sabe que está dando despesa para os pais, são no mundo de fantasia dela, ela vai criando as histórias. Mas como ela está em coma, ela entra em desespero porque ela também não sente. Imagina você não abre os olhos durante 20 anos. Como é que você sabe quando é que é dia e noite, quando é que você acordou? Quando é que você acordou? Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é abrir os olhos, coça o cabelo, né? Coça a cabeça, ela não faz nada, ela não pode mover o corpo. Então, essa mistura também de confusão, bem de um outro ponto de vista, o que é realidade, o que é fantasia, então ela não sabe quando ela dorme, quando ela está consciente. Então, essas coisas, falei, putz, isso aqui dá uma história muito do caramba, né? E durante a sereia, eu estava segmentando ela, eu falei, cara, essa história é muito boa, eu consegui dividir ela em capítulos de uma forma que ficou muito claro, começo, meio, fim. Então, eu lembro quando acabei a história da sereia, você estava desenhando a história da sereia, finalizei, mandei para a gráfica. Na volta do táxi, né, que eu estava voltando, eu peguei um caderno e já estava fazendo 1000. Eu falei, porra, essa história vai... E aí, acabou assim, a primeira vez que eu acabo uma história, já começo outra em seguida. Minha mulher fica muito assim, porra, mas já vai fazer outra? Eu falei, já vou fazer outra. Tá? E, na verdade, 1000 sou eu, ou seja, eu vou querendo uma história atrás da outra, eu tenho esse frenesi de criação, porque eu sei que não é muito normal, entre aspas, né? Eu preciso dar uma maneirada. Então, no fundo, o Mia também é legal porque ele é uma autocrítica sobre mim também, né? Que legal. Então, vamos ver, né? Quando que vai ser lançado? Eu pretendo lançar até novembro desse ano. Né? Agora, estou começando a desenhar as páginas
E eu estou procurando locação agora. Locação é quando eu fico procurando referência de umas coisas legais para desenhar. Sim, mas o projeto do Catarse já foi encerrado já, né? Já foi encerrado mês passado. Né? Já faz um mês já. Já. Uhum. Mas depois eu vou colocar para vender. Lá para janeiro, né, ou dezembro desse ano, eu coloco para vender na Amazon. Geralmente eu quero fazer um esquema com Na Comic Con, Monster. provavelmente você vai estar também nesse. Provavelmente, se for provado, né, se rolar. Mas eu não sei se Mil vai estar pronto para Comic Con. Por quando as coisas que eu vou fazer, sim. É novembro. É novembro. Daria para fazer, mas eu tenho que respeitar os apoiadores. Dessa vez, assim, eu botei bem claro que os apoiadores vão receber antes. Então, o que pode acontecer é eu vender 1000 lá, mas eu entregar depois. Né? Sim. Mas com certeza a Sereia, que também ela nem foi lançada, ela acabou de sair da gráfica, né? Então a Sereia também, então estou com 2 quadrinhos para colocar na Comic Con. Então, tá bom, né? Tá de bom tamanho. Sim, perfeito. Cara, rapidão, para a gente finalizar, estamos conversando faz tempo, hein? Puta, muito legal, tá sendo uma aula aqui para mim. Quero falar rapidinho sobre as toalhinhas de bandeja no Mac. Não sei se você tem a mínima noção disso, mas toda vez que alguém que é fã de arte, no geral, fã de quadrinhos, vai no McDonald's, a pessoa presta atenção na toalhinha lá. Você ainda faz elas? Não, eles pararam de fazer há 2 anos. 2 anos? Não foi nem sim. Foi a gente que parou. Sim, legal. Então, cara, porque eu ia falar justamente isso. Do nada começou a ter uns joguinhos, não era mais arte, e eu falei, ué, será que trocou alguma Agência, trocada, né? Sim, entendi. Então, mas como eu conheci esse trabalho no fim de 2017, e a gente se conheceu em 2018, toda vez que eu ia no McDonald's, e eu não ia pouco, você pode reparar pelo meu tamanho, eu ficava reparando, assim. E depois que eu te conheci, eu era um chato do cacete, um babaca que falava, eu conheço quem desenha, eu conheço. Eu achava, era um negócio super divertido mesmo. Então é muito legal. E eu quero fazer outra pergunta. Eu acho que a pergunta que todo mundo aqui está esperando é mais importante. Tá? Que horas são agora? A gente está quase 1 hora conversando e é a pergunta mais importante. Você pode comer de graça no McDonald's? Não. Mas nem nada. Aliás, a restrição que eu tenho em relação ao McDonald's são tantas que você não acredita. Se eu te contar, você não acredita. Eu não posso nem mencionar o nome McDonald's na rede social, para ter uma ideia. Nossa. Se você olhar, não é uma crítica, tá? É política da empresa. Então, assim, eu nunca recebi almoço de graça, sanduíche de graça, e eu não posso colocar o logotipo do McDonald's, eu não posso mencionar o nome McDonald's nos meus posts, eu tenho que tirar os logotipos. Nossa! Mas não só eu, cara, qualquer um. Né? Então, tecnicamente... Mas esse Ronald McDonald é uma babaca mesmo, hein? Muita empresa é assim, cara. A Disney é assim, sabe? Muita empresa grande. Assim, é o regulamento ao pé da letra. Lógico que tem empresas que... A Nintendo é muito assim. Cara, a Nintendo é uma das empresas mais vou falar a palavra, escrotinhas nesse ponto, tá? Se o cara faz uma fanart, coloca, tipo, o Mario... Tipo, assim... É muito comum você ver histórias de empresas que tem Nintendo proibindo o garoto de usar, o Mario no avatar de jogo, do Twitch, ou uma fanart, sei lá. Então é bem normal. Né? Assim, que no contrato que eu fazia não deixava, mas também eu acredito, se eu colocar, eles não vão fazer nada também. Mas não, como é que já falo? Já foi uma fase, né? Como eu não vou voltar a fazer a toalha de bandeja, não vou ficar provocando, né? Sim. E última coisa aqui. Você tinha, é que eu não lembro de ter visto, mas você fazia a turma do Ronald, você tinha algum desenho, você fazia desenhos da turma do Ronald nas toalhinhas? Fazia. Mas cliente feliz era meu departamento, né? Quando a gente se vê, você pode, por favor, me fazer um sketch do Papa Burger? Eu adoro o Papa Burger. Eu não peguei. Você sabe que quando eu peguei, né, o Ronald para trabalhar lá na minha equipe, eles não estavam mais usando os personagens. Então, eles não estavam. Então, era só o Ronald em várias situações. Eles tinham tirado o Papa Burger, né? Tinha sido totalmente banido, né? Por causa que era um ladrão, né? Era um ladrão. Era um ladrão. A Bird e o Shake, cara, assim, sumiram praticamente. Hoje, você quase não vê. Então, trabalhava muito com o Ronald Sola. Embora a vizinhança não era difícil também.
Sim, sim. Não, cara, porque eu sempre adorei o Papa Burger, justamente por isso ele era um ladrão, era uma empresa que tinha um ladrão como garoto propaganda junto com um palhaço, era genial. Adorava um pato e um negócio roxo, que eu não sabia o que era, nunca entendi o que. Era um passarinho e o Shake, que era tipo um barbapapa, um personagem italiano dos anos 60, gigante. Então, eu não faço a mínima ideia, eu nunca Eles, entendi. eles não são usados desde 1997, 2000, alguma coisa assim. Foram Cara, mas banidos, então, né? eu lembro que eu assistia um desenho, eu não lembro se era desenho, eu acho que era uma série mesmo, mas quando eu era bem pequenininho, era uma série com eles, e eu tinha uns bonequinhos deles, e eu Uhum. não entendi qual que era a história, mas Sim. o Papa Burger era um zorro, É, ele vestia listrinha, eu achava super legal ficar exato. batendo nele com o Ronald, assim, eu sempre achei Ele muito. era um zorro presidiário. Exatamente, era muito legal. Que gostava de hambúrguer. Era muito Sim. doido, eu adorava. Cara, puta, uma hora aqui. Brigadão, de verdade, por ter aceito o convite. Eu não podia Isso, estar mais cara. feliz, de verdade. Você pode, por favor, falar para as pessoas onde a gente pode comprar seus quadrinhos, onde nós podemos te achar, te contatar? Basicamente assim, meus quadrinhos eu estou colocando para vender na Amazon, mas vai no meu site, né, que lá tem tudo, né? Acabei de colocar serial hoje lá, é Uhum, heroacademy.com.br, tá? A similaridade com My Hero Academy não é coincidência. uhum, Então, heroacademy.com.br, lá tem uma lojinha. Ou me procura na rede social, né? Eu estou sempre com o mesmo username, né? Hiro Kawahara, tudo junto. Aí você me segue, principalmente no Instagram, né, cara? Que o Facebook tá falindo, né? Então, tá e lá triste. eu dou todos os avisos que eu tenho que fazer, eu dou lá. Então, me Legal. segue por lá também. Tá? Muito show, cara. Bom, gente, obrigado por assistirem. Muito, muito feliz que essa entrevista rolou. Hiro, valeuzão. Depois de 4 anos estamos aqui conversando. Mas, cara, eu fico muito feliz que tenha rolado dessa vez, porque agora eu consegui conversar de verdade com você. E foi uma aula aqui de verdade, valeuzão mesmo. Isso, cara. Gente, é isso aí. Até a próxima. Essa entrevista sai no dia 28, então amanhã tem uma live no canal com o Mário Luiz Barroso. Beijo. Valeu, gente. Até mais.